Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra responder mais uma perguntinha que me enviaram lá no Instagram. E eu já vou direto ao ponto porque eu falo muito, mas eu queria que você ficasse até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai virar chaves aí no seu coração, vai destruir muitos padrões de pensamentos errados que estão na sua mente, quem sabe desde a infância, que foram criados, que se formaram por causa de um ensino errado da palavra, experiências que você viveu. Fica até o final que o assunto é muito importante. Olha, a pergunta que eu recebi é a seguinte: tenho medo de Deus. É que oro e não vejo coisas boas acontecerem, mas ruins sempre vêm. Vocês pegaram isso aqui? Tenho medo de Deus. É que eu oro e não vejo coisas boas acontecerem, mas ruins sempre vêm, ruins sempre acontecem. Bom, eu quero começar dizendo o seguinte: no final dessa pergunta, a pessoa que me enviou, ela fala isso aqui: é que eu oro e não vejo coisas boas acontecerem, mas ruins sempre vêm, ruins sempre acontecem. O que está acontecendo é que você associa o mal com Deus. Você enxerga, você entende Deus como alguém mau. Você acha que o que está acontecendo na sua vida, as coisas ruins que têm acontecido na sua vida, as coisas ruins que têm acontecido no mundo, é por causa de Deus. É Deus que está enviando o mal, é Deus que está enviando o problema, é Deus que está enviando o terremoto, enviando o tornado, enviando o câncer, enviando os problemas para a humanidade, para a sua vida, para a sua família. Você enxerga Deus dessa maneira, que Ele não é bom, que Ele é ruim. Mesmo que isso seja no teu subconsciente, inconscientemente, porque você enxerga Deus dessa maneira, você acaba associando tudo de ruim que acontece na sua vida ou no mundo com Deus, porque você o enxerga dessa maneira. A verdade é a seguinte, gente: quando nós não conhecemos o caráter de Deus, quando nós não conhecemos a natureza de Deus que é revelada, que é explicada, contada através da palavra dele, nós enxergamos Deus de forma errada. A palavra revela Deus. A palavra diz quem Deus é, como ele pensa, como ele faz. A Bíblia diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus veio para revelar Deus, quem Deus é. E olha o que Jesus fazia. Jesus era maravilhoso, Jesus curava, Jesus veio para servir, Jesus amava as pessoas, Jesus veio para salvar e não para condenar o mundo. E Jesus por várias vezes disse na sua palavra: eu só faço o que o meu Pai manda, eu só faço o que o meu Pai quer. Jesus veio para revelar Deus, que Deus é bom, que Deus é o nosso Pai, que Deus é maravilhoso. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar certinho tudo isso com textos também. Mas você precisa entender isso. A forma que você enxerga Deus, que você entende que Deus é, vai determinar a forma que você enxerga todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida. Se você enxerga Deus como alguém ruim, como alguém irado, como um coronel, não como um pai que te ama, que quer o teu bem, você vai acabar enxergando a vida dessa forma. Você vai acabar não desfrutando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque você enxerga Deus de forma ruim. Você acha que o mal tá vindo dele, que os problemas estão vindo dele. Ali na mensagem que a moça mandou, ela diz: porque eu oro, eu tenho medo de Deus, porque eu oro e não vejo coisas boas acontecerem, mas só ruins acontecem. Ela associa Deus com as coisas ruins. A maneira como você ora é determinada pela maneira como você pensa que Deus é. A maneira como você enxerga os problemas é determinada
pela maneira que você pensa que Deus é. A maneira como você crê, o tamanho da sua fé é determinada pela maneira que você pensa que Deus é. A maneira como você vive a vida é determinada por quem você pensa que Deus é. Tudo está relacionado com a forma que você enxerga Deus, que você entende que Deus é. Você tem medo de Deus porque você o enxerga de forma errada. É duro falar isso, mas é a verdade. Quando nós enxergamos Deus de forma errada, quando nós não conhecemos o caráter de Deus, a natureza de Deus, nós vamos se relacionar de forma errada com Ele. Nós vamos crer de forma errada. E por nós crermos de forma errada, ter uma crença errada sobre Deus, nós vamos desfrutar da vida de forma errada, nós vamos viver a vida de forma errada, nós vamos enxergar o mundo de forma errada. João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E o texto continua dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o texto continua dizendo: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós temos duas coisas aqui. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tudo que é de ruim no mundo, destruição, tragédias, doenças, tudo é o inimigo que gera. E até o pecado do homem, a prática do pecado, viver no pecado, porque a Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então olha só, o salário do pecado não é o salário de Deus. O próprio pecado é punidor. Quando você planta no pecado, você vai colher o quê? Problema. Você vai colher destruição para sua vida. Você vai colher morte para sua vida. Morte espiritual e às vezes até física. Quantas pessoas vivem na prática do pecado e caem nos laços do pecado? De morte física mesmo. Então, o salário do pecado é a morte, não de Deus. O próprio pecado é punidor. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui nesse texto de João 10:10 que eu citei para vocês, tá falando exatamente quem Deus é, quem o diabo é. Ele veio para nos dar vida em abundância. O propósito dele, ele veio. Você consegue entender isso? Para nos dar vida e vida em abundância, uma vida plena. O diabo já, de outro lado, veio para matar, roubar e destruir. Então, Deus é bom, o diabo é ruim. Você precisa entender isso. Você precisa crer no que a palavra de Deus diz sobre Deus, sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus, a natureza de Deus são completamente bons. Ele não consegue ser outra coisa. Ele diz, a Bíblia diz, Deus é bom. O salmista disse em milhões de salmos ali, gente. Grande é a bondade do Senhor. Grande é a misericórdia do Senhor. Grande é a compaixão do Senhor. Nós temos que tomar posse do que a Bíblia fala sobre Deus, gente. Que Deus é bom, que Deus é grande misericórdia e bondade, que Ele não olha para nós, Ele não nos retribui. Salmo 103, um salmo que eu amo muito. Se você puder, leia aí na sua casa hoje. Diz assim: Deus não nos retribui conforme os nossos pecados, mas como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Assim como o Ocidente está distante do Oriente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Ele afasta de nós, ou seja, Ele não olha para os nossos pecados. Eu não estou falando para quem vive na prática do pecado. Esse não conheceu a Deus. Esse não está em Deus. Esse é inimigo de Deus porque é amigo do mundo, a Bíblia diz. Então entenda, nós somos cristãos, nós estamos em Cristo, ainda estamos sujeitos a cometer pecados, a tropeçar, a cometer erros, mas nós estamos em Cristo, somos perdoados.
fomos perdoados na cruz do Calvário. A partir do momento que eu me arrependo, Senhor, me perdoa, eu errei. Levanta, sacode a poeira, vida que segue, porque Deus te perdoou. A partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós conhecemos de fato o caráter dele, a bondade dele, gente, não dá vontade de pecar. A gente não tem interesse pelo pecado porque a gente ama tanto ele, por causa do caráter dele que a gente conheceu através da palavra. A gente fica tão constrangido com o amor dele que quando a gente peca, quando acontece de a gente errar, pecar, foi um deslize, foi algo assim não premeditado, sabe? Foi um acidente. O pecado na vida do cristão que realmente está em Cristo Jesus, que conheceu o seu caráter, o seu coração, é simplesmente um acidente de percurso, entende? Quando pecamos, João disse, filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele foi a propiciação dos nossos pecados, ele morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, gente. Você é perdoada, nós somos perdoadas, Deus é perdoador. Deus é grande em misericórdia e bondade. Ele não é como o homem que não tem misericórdia, que se a gente errar uma vez, já não quer mais papo conosco, já nos exclui da lista de amizade dele, já nos abandona, nos rejeita, não tem misericórdia, não tem segunda chance. Deus não é assim. Deus é grande em misericórdia e bondade. A gente precisa crer no que a Bíblia diz sobre o caráter de Deus. E então a gente vai enxergar ele da forma certa, vai crer da forma certa. Aleluia! Tô toda arrepiada, aleluia. A gente vai crer da forma certa e vai viver da forma certa, vai desfrutar de verdade a vida abundante que ele conquistou na cruz. Por que muitas pessoas não estão vivendo a vida abundante? Porque não creem que Deus é bom, porque tem a mentalidade cauterizada. Você cresceu numa igreja, talvez até ainda está, numa igreja que só fala sobre pecado, que te apresentou um Deus ruim, que só fala sobre pecado, que só fala sobre os erros, que só te julga, que coloca medo em você. Ah, porque Deus vai te pegar. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai pegar você. Deus olha. Deus isso, o inimigo, o devorador. O que faz a pessoa pensar e entender sobre Deus? Que Deus é ruim, que Deus é chato, que Deus só cobra, que Deus só julga, que Deus é um coronel que tá no céu assim, só esperando a gente deslizar para apontar o dedo e nos punir. Não, gente. Deus é bom, Deus tem prazer no teu sucesso. Deus tem prazer que você prospere. Deus tem prazer que você viva a vida abundante. Meu Deus, o Filho dele veio para isso, para nos dar vida, não morte, para nos dar paz. Ele disse, eu deixo com vocês a minha paz eu vos dou. Meu Deus do céu, ele não deixou coisa ruim para nós. Ele deixou a paz. O problema é o pecado que entrou no mundo por causa de Adão. Tava tudo perfeito no Éden, gente. O coração de Deus, a vontade de Deus é que tudo fluísse maravilhosamente bem para nós, desde o Éden. Quando a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, que a morte entrou no mundo por causa de Adão e Eva, significa que as tragédias entraram, a maldade entrou. Tudo que é de ruim, gente, vem por causa do pecado, por causa do inimigo. Ele é ruim, ele é o acusador. Deus não te acusa, Deus te ama. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é falar que Deus vai te matar, Deus vai te pegar, Deus vai, sei lá, nem sei o que o povo usa aí hoje em dia, mas não é ameaçando a pessoa, não é falando que a pessoa vai pro inferno, que vai levar a pessoa a se arrepender. Não, gente. É falando do amor dele. O amor dele constrange. O mundo já tá pesado, as pessoas já estão pesadas por causa do pecado. O pecado é punidor. O pecado, ele não deixa a pessoa dormir, não deixa a pessoa ter paz. Então, o pecado já faz o trabalho dele muito bem. Não precisa a gente agora lá fazer parceria com Satanás, com o diabo, com o acusador e colocar mais peso ainda sobre
os ombros da pessoa. Não, a gente precisa falar do amor de Deus, das boas novas da salvação, do evangelho da salvação. Ele veio para te curar, ele veio porque te ama. Quando a pessoa tem um encontro com a bondade de Deus, o arrependimento vem, ela se rende. É a Bíblia que fala. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Eu vou ler esse texto para vocês porque tem mais coisa aí. Peraí, vou pegar aqui a Bíblia. Romanos 2, lê a partir do primeiro versículo, tá? Romanos capítulo 2. Aqui falando sobre quem julga os outros, quem aponta o dedo para os outros. Olha só, portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que, se julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? O juízo de Deus que está reservado para o grande dia. Versículo 4, que é o importante agora. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento? Meu Deus do céu, gente, lê o texto. Não adianta julgar, apontar. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. As riquezas da sua bondade. Tolerância. Olha, ele é rico em tolerância, rico em bondade, rico em paciência. Esse é o nosso Deus. Outro texto, 1 João 3:8. É Bíblia atrás de Bíblia. Anota aí. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Não para destruir junto com o diabo. Não para provocar o caos junto com o diabo. Não para provocar tragédias junto com o diabo e o pecado. Mas para destruir as obras dele. Foi para isso que ele veio. Para destruir as obras do diabo. Salmos 34:8, que eu amo, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como é feliz aqueles que nele confiam. Uau! Provai. O salmista está dizendo, experimenta. Experimenta ter relacionamento com Deus que você vai ver que Ele é bom. Como é feliz! É triste, gente. É cabisbaixo, gente. É derrotado. É amargurado. Aquele que nele confia, não. É feliz! Você só consegue experimentar tendo relacionamento com a palavra. Orando, buscando ao Senhor. Mas você precisa ser intencional. Eu falo isso por mim, gente. Eu cresci achando que Deus era muito chato, um coronel que ficava só dando ordens, uma pessoa que só ficava olhando para os meus defeitos. Eu não conseguia crer que Deus olhava para mim e se alegrava comigo, sabe? Parecia que eu estava sempre em falta, parecia que eu não tinha tanto valor, porque eu ficava focando nos meus erros. Quanto mais eu focava nos meus erros, quanto mais eu focava no meu pecado, mais eu pecava, mais eu errava. Agora, quando eu comecei a focar na bondade de Deus, quando eu entendi que Ele enviou o seu Filho por amor, Ele não só falou de amor, Ele provou que nos ama enviando o seu único Filho. Quando eu comecei a entender isso, gente, o peso saiu, a culpa saiu. Eu comecei a entender que Deus, Ele olha para nós com amor, que Ele nos ama como um pai. Queridos que têm filhos aqui, como você olha pro teu filho? Como você olha pro teu filho? Você olha pro teu filho e pensa, nossa, só faz coisa errada, só faz cagada. Nossa, como tu é burro, como tu é ignorante, como tu é incapaz, como tu é feio. Você olha pro teu filho assim? Eu tenho certeza que não. Às vezes eu tô em casa, mãe é assim, pai também, né? Eu fico olhando meu filho e pensando, meu Deus, como eu amo essa criatura. Como eu te amo, sabe? Eu fico falando na minha mente, falo pra ele, mas às vezes eu sou muito chata. Porque eu fico avançando nele assim de beijo, de abraçar. E eu olho pra ele e fico pensando, como eu te amo, meu filho. Jesus protege ele porque eu amo demais essa criatura.
como ele é lindo, como ele é perfeito, como ele é, sabe, como ele é inteligente. Por quê, gente? Por causa do amor. Porque ele é meu filho e nós somos filhos de um pai bom. Nós não temos um pai ruim, nós não temos um pai mau, que não vê as nossas qualidades, que não vê o nosso progresso, que não vê o quanto a gente tem melhorado, amadurecido. Não, ele olha pra nós e ele tem prazer em nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Quando Deus olha pra nós, ele vê todo o sacrifício que o Filho dele fez. Ele nos vê limpos, ele nos vê santos. Ele nos vê justificados, sem culpa, sem condenação, porque nós estamos no Filho dele. Se você vê outros ali evangelhos, nos outros evangelhos, mas principalmente Efésios, nos primeiros capítulos ali, já no primeiro capítulo, você vai ver muito em Cristo, por meio de, por causa de. É a nossa posição em Deus. Nós estamos em Cristo. É como se nós estivéssemos embaixo de um manto, cobertos assim por um manto. Então, quando Deus nos olha, ele nos vê no seu Filho. E o seu Filho, ele é santo. E o seu Filho, ele não tem pecado. E o seu Filho, ele é curado. E o seu Filho, ele é restaurado. Então, nós somos tudo isso. Curados, restaurados, perdoados. Porque nós estamos nele. Porque agora não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não há mais condenação, gente. Meu Deus do céu, eu poderia falar tantas coisas aqui, mas eu já tô indo para 30 minutos de vídeo. Você consegue entender isso? Que Deus é amor, que Deus nos ama, que Ele veio para nos dar uma vida em abundância, que Ele veio para nos dar vitória sobre o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora a gente precisa renovar nossa mente através da palavra de Deus, entender o caráter dele, ser intencional nisso. Como eu falei, eu tinha uma visão totalmente errada sobre Deus por causa da forma que eu fui ensinada na igreja. Falavam demais sobre o pecado, cobravam a gente demais, que você tem que fazer. Não! O preço já foi pago na cruz, eu só preciso permanecer nele. O segredo tá em permanecer, gente. Ele é a videira. E nós somos os ramos. Toda vara que está em mim vai dar fruto. É tão simples o raciocínio, porque nós estamos na videira. Nós somos frutíferos. Tudo o que a videira tem, o ramo também tem. Toda a vida que a videira tem, o ramo também tem, gente. Nós temos tudo, porque nós estamos em Cristo. Ele é pleno, porque nós estamos nele, nós também somos plenos, temos a plenitude de Deus, somos completos em Deus, não nos falta nada, toda a capacidade, toda a inteligência, toda a sabedoria, toda a graça para realizar as coisas de uma forma bem realizada, bem feita, com excelência. Nós temos tudo através do Espírito Santo que habita em nós, porque Ele não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação habitam dentro de nós. Eu poderia fazer outro vídeo, eu tenho que fazer outro vídeo, porque essa palavra poder no grego é dunamis. E dunamis significa grande capacidade, grande habilidade, grande força, inteligência, sabedoria. Tudo isso habita dentro de nós por causa do Espírito Santo. Nós temos tudo. Olha que Pai maravilhoso! Não nos deu espírito de medo, mas de poder. Ele não dá coisa ruim para nós. Ele não deu coisa ruim para nós. Ele nos deixou a paz dele. Ele nos deu espírito de poder. Agora basta caminhar nessa verdade. Basta crer nessa verdade. Absorver essa verdade para dentro do nosso coração, através da palavra dele. Quando eu entendi isso, comecei a crer dessa forma, a ter a minha mente transformada pela palavra. Eu queria ser livre da culpa, da condenação, esse sentimento de não ser completa aos olhos de Deus, de achar que eu estava sempre em falta com Ele, que Ele estava sempre bravo comigo, irado comigo, insatisfeito comigo. Quando eu quis ser liberta disso, eu fui para a palavra e eu fui intencional. Eu comecei a estudar sobre a bondade de Deus. Eu anotava ali, fazia anotações na Bíblia sobre a bondade de Deus. Eu li livros sobre a bondade de Deus. Porque a gente precisa
absorver isso, meditar nisso, estudar sobre isso, declarar isso, até que essa verdade esteja enraizada no nosso coração. É preciso ser intencional. Se você é essa pessoa que sente culpa, condenação o tempo todo, que Deus tá bravo com você, que Deus não é satisfeito contigo. Ah, porque eu oro pouco, porque eu orei 5 minutos só, porque eu jejuei. Isso é religiosidade. Religiosidade. Deus nos ama e ponto final. E a gente não faz nada para ser. A gente não ora mais ou jejua mais para ser mais amado, mais aceito por Deus. Não funciona assim. Nós fazemos porque já somos. É por causa do amor, o amor nos move a fazer. Não é mais para ser, é porque eu sei que eu sou amado, que eu oro. É porque eu sei que eu sou amada, que eu me jejuo. É porque eu sei que eu sou querida por Deus, que eu sirvo na igreja. É porque eu sei quem eu sou em Cristo, que eu faço. É a partir da minha identidade nova. É porque eu sou uma nova criatura. Eu sei quem eu sou em Deus e sei quem Ele é em mim, que eu faço as coisas. Não é para ser, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Fé no quê? Fé no que Cristo fez na cruz, fé na obra da cruz. Porque Ele fez, eu fui capacitada a fazer. Porque Ele perdoou, eu fui capacitada a perdoar. Porque Ele amou e derramou o seu amor no meu coração. A Bíblia diz que Ele derramou o seu amor no meu coração. Eu fui capacitada a amar. Ele não nos pede nada do que já não nos tenha dado. Tudo o que Ele nos instrui na palavra para fazer, Ele já nos capacitou para fazer aquilo. Ele já nos equipou através do Espírito Santo para fazer aquilo. Ele nos deu espírito de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então, se a Bíblia está falando, seja equilibrado, seja manso, seja humilde, ame as pessoas, tudo isso já está dentro de nós. Por causa do seu Espírito Santo que já está dentro de nós. Ele nos capacitou, nos equipou, gente. Tudo que Ele nos pede, nos instrui, Ele já nos deu os recursos para realizar aquilo. Olha que pai maravilhoso, olha que pai bom. Mas, gente, para terminar, olha, é um texto grandinho, tá? Ai, aguentem firme, você vai entender muito aqui, o babado. É Mateus 25. A parábola dos talentos. Vou ler tudo, gente, senão não dá para entender, né? O reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: presta atenção aqui. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros? Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção aqui, esse patrão do texto da parábola representa Deus, ok?
E é claro que os servos representam nós. Então, o servo disse assim, ó, eu tive medo. Mas antes de falar, eu tive medo, ele diz o seguinte, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Ele enxergava o patrão daquela forma. Ele enxergava o patrão como um homem mau, ignorante, mesquinho. Por isso ele teve medo e enterrou no chão o seu talento. Não multiplicou como os outros. Não prosperou como os outros. Não foi fiel ao seu patrão como os outros, porque ele enxergava o seu patrão de forma errada, ele não multiplicou, ele teve medo. O medo paralisou ele, porque ele enxergava o patrão de forma errada. Olha o que o patrão, no caso Deus, diz para ele: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Um ponto de interrogação. É dessa maneira que você me enxerga? É assim? É dessa forma que você me enxerga, então? Que eu sou um mesquinho, que eu sou um ignorante, que eu sou severo? E aí, por isso, você enterrou? O patrão não era daquela forma. Mas o servo, por enxergar ele daquela forma, enterrou o talento. Não conseguiu ser fiel. Não conseguiu multiplicar. Não conseguiu prosperar. Por causa da crença errada, ele perdeu o pouco que tinha. A consequência de enxergar Deus de forma errada, como alguém mau, é você não prosperar, é você não multiplicar. Você não tem sucesso na vida porque não enxerga Deus de forma correta. A pedra que bloqueia o nosso crescimento é não conhecer a natureza de Deus, não conhecer o caráter de Deus. Observa que os outros que multiplicaram enxergaram como uma oportunidade. Olha só, o texto diz que assim que o patrão saiu, eles já pegaram e multiplicaram, foram multiplicar, porque eles não enxergavam Deus de forma ruim, o patrão de forma ruim. Eles viram como uma oportunidade de crescer, de multiplicar, de fazer render, de prosperar. O outro, porque enxergava Deus de forma errada, o patrão de forma errada. Ah, eu sei que tu és um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. O medo vinha da forma que ele enxergava Deus. E aí não prosperou. E aí Deus diz, servo mau, infiel. Anotei aqui na Bíblia até, ó, do ladinho. Como você enxerga Deus vai determinar como você vai se relacionar com ele. O tanto que você vai ser frutífero ou não, se você enxerga de forma errada. Se você enxergar de forma certa, você vai ser frutífera. Você vai fazer orações mais ousadas. Porque quando a gente enxerga Deus como alguém ruim, como alguém punidor, quando a gente tem medo de Deus, a gente não ora, não faz orações ousadas. Porque a gente olha pra nós. Ai, eu sou tão pequena. Ai, Deus, eu tô tão em falta contigo. Ai, Deus, eu não fiz isso hoje, eu não fiz isso aquilo ontem. Ai, Deus, eu sou tão pecadora. Ai, Deus, eu sou tão falha. Tudo que Deus quer, querida, olha pro meu filho. Porque não é através do que você faz ou deixa de fazer. É através daquilo que Jesus fez que nós temos acesso às coisas. Então é crendo na bondade do meu Pai. Crendo na bondade dele. Senhor, eu creio na tua bondade. Por causa da tua bondade, eu vou te pedir isso. Não porque eu sou boa, não porque eu sou capaz, mas porque tu estás em mim. Porque tu és bom, tu és grande. Deus se agrada, gente, de orações ousadas. Deus fica tão triste quando a gente enxerga ele de forma errada. A gente não multiplica, a gente não vive uma vida próspera. Nada flui. Comece a fazer orações mais ousadas, crendo na bondade dele. Crendo que ele é bom, crendo na obra da cruz. Não no que você fez ou deixou de fazer, mas no que Cristo fez é suficiente. Eu me agarro na graça. Eu me agarro no amor, na bondade dele. Gente, pra terminar, vou só falar isso. Depois que eu comecei a crer na bondade de Deus e orar por isso, Deus, eu quero experimentar a tua bondade. Eu quero provar da tua bondade. Depois que eu comecei a orar assim, e a crer, e a estudar, e meditar, e tomar posse dessas palavras, a gente começou a viver de forma plena, uma paz tão grande no casamento, na minha família. Começamos a prosperar financeiramente.
começamos a prosperar em todas as áreas, ministerialmente, nos relacionamentos, na igreja, no trabalho. Porque isso nos move. A gente começa a fazer orações mais ousadas, começa a nos posicionar como filhas amadas, filhos amados, e aí Deus vem. Deus se agrada. Deus não quer que você ande dessa forma miserável, que tenha essa mentalidade miserável. Não, querido. Foca na graça do Pai, foca no amor dele. É a bondade que vai conduzir ao arrependimento. É a bondade de Deus. É conhecer essa bondade, essa graça, esse amor que vai fazer você parar de pecar, que vai te libertar dos vícios. Aleluia! Prometam que vocês vão ler livros sobre a bondade de Deus. Gente, vou ficar por aqui. Tô lascada, deu 1 hora de vídeo. Me perdoem, por favor. Envie esse vídeo para alguém, faz anotações, compartilha nas redes sociais. Um beijo, amo vocês.